Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu provedor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu rocha eternamente firme os meus pés, não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu provedor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom estar aqui. Fui incumbido dessa missão de ministrar uma palavra ao seu coração. Pena que eu não posso te ver, mas pelo menos é uma forma da gente se manter conectado, né? Quero pedir para você duas coisas. Uma é que você fique ligado aí, né? Eu sei que quando a gente ouve o culto em casa,
assiste uma ministração, às vezes a gente aproveita para estar fazendo outras coisas, né? Às vezes está comendo, está passando roupa, está aproveitando para adiantar umas coisas em casa. E mesmo que você esteja aí, né, ocupado com outra coisa, se você puder parar agora e tirar uns minutinhos para ficar atento, para não perder nada do que vai ser ministrado a você, é que você tenha essa, que se você tiver esse tempo agora para parar, você dedicar esse tempo exclusivamente só para ouvir, se aquietar agora. E a segunda coisa que eu queria pedir para você é compartilhe essa palavra com alguém, né? Toda vez que você curte aí no YouTube, toda vez que você comenta, toda vez que você compartilha, o YouTube ajuda na divulgação também, isso é bom, né? Quanto mais a gente promover a palavra de Deus, melhor. Amém? Eu queria compartilhar algo com vocês, mas antes de falar sobre o assunto, eu queria contar uma história para vocês. A história, eu quero que você se coloque no lugar dessa pessoa e comece a pensar o que é que você faria. Se você fosse um grande gerente de uma multinacional, uma grande empresa, e você fosse o responsável por coordenar uma equipe de muita gente, sei lá, 100 pessoas, e dessas 100 pessoas fossem uns 5 departamentos diferentes, departamento, sei lá, de compras, departamento financeiro, departamento comercial, e nesses departamentos, muitas pessoas chefiando esses departamentos, cada departamento com responsável, e aí seus supervisores, vários funcionários ali trabalhando na sua equipe, você é responsável por todo mundo. E eu quero saber como você se sentiria, né? Quando você faz as reuniões, quando você dá as diretrizes, quando você chega com uma ideia nova, quando você fala assim, não, eu quero ver essa empresa crescer, você foi contratado ali a peso de ouro para poder mudar a história daquela empresa, para você poder botar muitos projetos em ação, para você e você chega com toda a vontade, você quer ver as coisas acontecerem. Só que aí você descobre que desse time de seus 5 principais líderes, um deles, embora tenha um potencial muito grande, embora desenvolva um bom trabalho, embora, né, você sabe que a pessoa tem uma capacidade excelente, você percebe que não é a todo momento que ele concorda 100% com você. Então, em alguns momentos, você percebe que você acaba de fazer uma reunião, e depois ele sai dali e comenta alguma coisa com a equipe dele ou com os outros líderes de equipe e fala assim, não sei se ele está certo, tenho minhas dúvidas, porque a gente tentou fazer isso no passado, não deu muito certo. E você descobre que ele está mandando e-mail para as pessoas, muitas vezes desfazendo algumas coisas que você falou, que você deu ordem, está contrariando aquilo que você tem como meta e objetivo, muito sutilmente, mas por debaixo do pano, vamos dizer assim, não está 100% com você. O que é que você faria? Se você visse de repente um e-mail, alguém que está mais próximo ali do seu lado e mostra de repente o e-mail que essa pessoa mandou, não fica muito claro, mas parece que ali está alguma intenção errada. O que você faria? Se você começa a investigar mais a fundo o assunto, e aí você vai para as redes sociais da pessoa e descobre que ela está fazendo meme com as suas fotos, que ela está debochando de você, está fazendo um comentário te ridicularizando, está falando mal de você, dos seus filhos, da sua família. Como você se sentiria e o que você faria? Você iria demitir essa pessoa? É uma pena que eu não posso te ouvir agora, mas pensa aí comigo. Você ia chamar ela para uma conversa séria? Você ia dar uma segunda chance? Você ia ignorar o que ela está falando, porque afinal de contas, tirando esse lado, é um bom profissional? O que você faria? Eu recentemente passei por uma situação profissional que eu tinha um desafio de coordenar uma equipe, era uma equipe muito pequena, mas eram 4 pessoas só.
E eu lembro que nós fazíamos reuniões semanais, porque nós tínhamos um objetivo. Nós fazíamos reuniões semanais, nós conversávamos sobre aquilo, nós discutíamos ponto a ponto, quais eram as estratégias, onde nós queríamos chegar, qual que era a visão, qual que era a principal atuação nossa. E tinha uma das pessoas que não era muito experiente ali conosco, então nós fomos treinando essa pessoa, passando a visão para ela, e era uma pessoa muito capacitada, muito inteligente, e rapidamente pegou assim o fio da meada, começou a trabalhar, uma pessoa muito caprichosa, muito dedicada. Só que nós tínhamos um caminho principal para lidar ali no trabalho. E essa pessoa ela gostava de fazer tudo. Só que o que era mais importante, ela enrolava, ela não fazia, ela protelava, né? E eu lembro que quando eu não estava presente, ela falava que tinha feito alguma coisa, e quando eu estava presente, ela não fazia, e ela falava para mim que ela se sentia intimidada, que ela não queria fazer na minha frente. E eu estava sempre falando com essa pessoa, motivando essa pessoa, olha, você precisa fazer, você tem um dom para isso, você é um ótimo comunicador, você tem, né, esse talento, e falava, e eu motivava aquela pessoa, mas eu percebia que ela não queria levar adiante aquele trabalho especificamente. Mas não era uma coisa sem importância, era o principal trabalho que nós tínhamos para fazer. E eu lembro que muitas vezes eu aconselhei essa pessoa e ela sempre me dava uma desculpa. E eu tinha que prestar conta para uma outra pessoa, que era o nosso cliente. E ele me perguntava a respeito, e eu falava, olha, essa pessoa está fazendo isso, é ótima nisso, aquilo, tem isso de bom, isso e aquilo, mas nesse ponto ela está deixando um pouco a desejar. E aí ele falava para mim, não, eu estou percebendo isso mesmo, mas eu queria ouvir sua opinião, o que que você acha que deve fazer? Bom, eu falava assim, me dá mais um mês. Né? E eu ia, eu conversava, eu investia, e eu falava, olha, tem muitas coisas na vida que nós precisamos fazer, que nós não gostamos de fazer. Nem tudo que a gente faz é legal, mas são coisas extremamente necessárias. Se você que está me ouvindo aí é casado, você sabe muito bem que no casamento a gente faz muitas coisas que a gente não gosta. Você acha que as mulheres acordam desejosas de lavar louça todo dia? Ou os homens acordam, puxa vida, eu não vejo a hora hoje de chegar em casa para lavar toda aquela louça. Não vejo a hora de chegar em casa para lavar os banheiros. Eu não vejo a hora de pegar aquela pilha de roupa para passar. Não. Muitas vezes nós queremos fugir dessas coisas. Mas nós temos a responsabilidade com essas coisas também. Então, nem tudo é um mar de rosas. Há coisas que nós precisamos fazer que nós não gostamos de fazer. Há coisas que nós precisamos obedecer que nós não gostamos de obedecer. E eu quero entrar no assunto com você que diz respeito a esse exemplo que eu dei no começo. Se você deve ter pensado assim, eu iria demitir essa pessoa. Imagina que eu ia deixar essa pessoa aí, né, fazendo assim, falando mal de mim, isso e aquilo. Cada um de nós pode ter uma atitude diferente, um pensamento diferente. Eu não quero aqui ser o dono da razão, mas eu quero mostrar para você alguns princípios bíblicos que eles não mudam. Nesse caso, desse rapaz que estava trabalhando nessa equipe, depois de um mês eu percebi realmente que ele não ia fazer. Ele deixou claro para mim, olha, eu posso fazer qualquer coisa, mas isso eu não vou fazer. E aí a última conversa que eu tive com o responsável, lá falei, e ele falou assim, aí, já deu um mês, o que você acha? Eu falei, olha, a minha recomendação é que você o demita. E ele falou, eu concordo com você. Ele dei todas as razões, expliquei o porquê. E nesse caso, que eu falei para vocês, o primeiro caso aqui, que eu dei o exemplo, eu acredito que se eu tivesse no lugar desse chefe, essa pessoa teria sido demitida também. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo.
Como você pode caminhar para uma direção se a outra pessoa está puxando para o outro lado? É muito difícil. As coisas dificilmente andam. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre unidade. No casamento, toda hora a gente precisa abrir mão, renunciar. Para quê? Para a gente andar em unidade. Para a gente andar em unidade, a gente precisa renunciar à nossa vontade. A gente precisa ser muitas vezes contrariado. Por quê? Em prol da unidade. E existe um princípio por detrás disso. E eu quero falar isso para você porque eu tenho visto essa geração nova se levantando de uma forma com o coração que às vezes até me preocupa, e isso está muito evidente, acredito eu, nesses últimos tempos agora, por causa de eleições presidenciais, nós vemos isso toda hora. Parece que nessa última eleição nós tivemos uma divisão muito clara, quem concorda e quem não concorda. Eu não quero entrar aqui, essa pregação não tem nenhum tipo de cunho político para defender A, B ou C, mas nós não temos como caminhar nesse mundo e ver que tudo que envolve a nossa vida, o dia a dia, envolve princípios da palavra de Deus, inclusive na política. E se nós somos ver aqui, avaliar, eu quero ler com você um texto aqui da palavra de Deus, mas ele fala assim, lá em Romanos, no capítulo 13, se você puder acompanhar comigo, eu vou ler aqui o versículo 1. Ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo de autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O que diz a Bíblia aqui é que todos nós estamos sujeitos a autoridades. Se você fosse o chefe dessa empresa, você era autoridade, você tinha a liberdade de agir de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Você quer trilhar um caminho com a empresa, você quer vender 200 produtos esse mês, e o fulano lá quer vender 100, e ele vai bater o pé, e ele é o líder da equipe de vendas, e ele vai falar, não, 200 é muito, eu quero 100. O que você vai fazer? Você pode avaliar, falar, não, realmente, não, 200 é muita coisa, nós nunca vendemos 200, o máximo que nós vendemos foi 50, como é que nós vamos colocar uma meta de 200? Vamos colocar uma meta de 100, tá certo. Você pode avaliar isso bem, ponderar e tomar uma decisão em cima disso. Então, nós vamos agora trabalhar com 100, ou você pode determinar, não, eu acho que nós temos total capacidade, nós preparamos uma produção para isso, nós vamos fazer uma propaganda mais agressiva, nós vamos trabalhar com novos distribuidores, nós vamos contratar mais 5 vendedores, eu acho que nós temos potencial para vender 200, então nós vamos colocar a meta de 200. E você pode chegar para esse vendedor e falar, olha,
você me desculpa, mas nós vamos trabalhar com os 200. E ele, se tiver essa consciência aqui de uma submissão a uma autoridade, ele vai entender e vai falar: olha, eu acho que 100 é muito, mas se você está falando que nós podemos vender 200, eu estou junto. Isso é um coração humilde, um coração tratável, um coração obediente, um coração ensinável, um coração que sabe se expor, colocar a sua opinião, talvez a sua discordância. Você não é obrigado a concordar com tudo 100%, mas por causa, como diz a Bíblia aqui, por causa da consciência, não só pelo medo, talvez essa pessoa pode até obedecer falando assim, não, vou obedecer, porque senão eu vou ser demitido, senão vão cortar meu salário, senão vão não sei o quê, senão... Ela pode ter essa motivação por obedecer por causa de um medo, ou ela pode obedecer por uma consciência de Deus, sabendo, como diz a palavra, que toda autoridade foi instituída por Deus. Por que eu falei que eu tinha uma preocupação com essa geração? Porque eu vi recentemente um discurso do nosso presidente, e eu não quero entrar no mérito se está certo ou está errado, tá? Mas eu quero só falar a respeito de uma posição de autoridade. Eu tinha visto no vídeo dele lá, no dia que ele postou, tinham, sei lá, 100 mil pessoas que curtiram e quase 400 mil pessoas que não curtiram. Agora, eu não sou contra a pessoa concordar ou discordar. Eu acho que você saber expressar a sua opinião da forma correta é totalmente válido. A questão que eu quero colocar para você é: o que nós estamos fazendo, o nosso coração, como está em relação às nossas autoridades? Seja o nosso presidente, seja o nosso chefe no trabalho, sejam os nossos pais, sejam os nossos líderes na igreja, aonde você estiver. Você está submisso à autoridade. E a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Nós concordando ou não. E eu acho legal nesse texto aqui, ele fala, tem alguns pontos aqui que eu quero assim chamar a sua atenção, e eu quero ler com você o que fala aqui o dicionário Strong sobre submissão. Então ele diz aqui, por exemplo, nesse texto, né, que nós acabamos de ler, primeira, que as autoridades são instituídas por Deus. Segundo ponto, quando nós nos opomos a uma autoridade, se eu estou me opondo ao meu presidente, por exemplo, da República, a Bíblia diz aqui que eu estou me opondo a Deus, porque Deus instituiu e eu estou discordando do que Deus fez e do que Deus estabeleceu, do que Deus falou, do que Ele determinou. Eu não estou falando de A, B ou C, eu estou falando de qualquer presidente. Eu estou falando de qualquer prefeito, de qualquer governador, de qualquer responsável, qualquer autoridade. Eu não sou obrigado a concordar com tudo. Tem muitas coisas, atitudes, coisas que são faladas por aí, nós vemos autoridades, pessoas de respeito, que falam, que são totalmente contra os princípios e valores da palavra de Deus. Então, eu não sou obrigado a concordar com isso. Mas, eu não tenho o direito de desonrá-los por isso. De chegar nas redes sociais e meter a boca neles, porque eu não concordo com alguma coisa. Ah, mas eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Você tem totalmente o direito de expressar a sua opinião. Mas expressar a sua opinião envolve também fazer isso com temor e honra. O que diz a palavra aqui, ele está falando assim: deem, no final do versículo 7, a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Tributo, tributo. Temor, temor. Honra, honra. Agora,
Não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, de ler alguns comentários, por exemplo, que as pessoas expressam nas redes sociais. Gente, desculpa ser tão direto com vocês, mas tem coisas que nós lemos, ouvimos e vemos que chega a dar nojo. E pior de tudo, não só isso, é o que nós vemos expresso através da boca de cristãos, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas perderam totalmente o bom senso do que é uma autoridade. Perderam valores e princípios de honra. Se esqueceram que estão lidando com pessoas que foram instituídas por Deus. E nós não devemos obedecer essas autoridades e honrá-las. A Bíblia diz aqui, que é um outro ponto que eu quero te chamar a atenção, aqui, não só por causa do medo do castigo, porque essas autoridades são ministros de Deus na nossa vida. Se nós fazemos o bem, o certo, se nós obedecemos, honramos, elas são ministros de Deus para nos exaltar. Mas se nós fazemos o contrário, elas são ministros de Deus para nos punir. Quero pegar o exemplo aqui do que eu dei desse rapaz aí que eu tive que lidar com ele. No fim das contas, ele acabou sendo demitido. E o que eu vejo e o que eu aprendo assim com essa história. Eu tinha ali 4 pessoas. Dessas 4 ficaram 3. Depois essa outra pessoa foi substituída. E nós temos as 4 agora de novo. Mas quando eu conversava com ele, quando eu lidava esse assunto, eu percebia essa resistência, não é, que eu comentei com vocês. Só que a minha personalidade ali no trabalho, ela não mudou. Eu sou o mesmo. Então, quando eu estou lidando com uma pessoa que está trabalhando afinado, que está ajustado com o propósito que a gente tem ali, que está alinhado com a mesma visão, que quer chegar no mesmo lugar, está com o mesmo coração, eu lido de uma forma. Quando eu vou lidar com uma pessoa que está ali, eu sou a mesma, eu não mudei, mas está totalmente contra, resistente, não quer saber de fazer e tal. Eu me manifesto de uma outra forma. Talvez eu possa me manifestar ficando um pouco mais irritado, nervoso. Poxa vida, como assim? Vai fazer por quê? Eu posso ter uma outra atitude em relação a ela. Posso parecer mal, talvez para os olhos dele, fui mal, fui duro demais, fui rude, imagina, me demiti, não é? Por causa disso. Talvez na cabeça dele possa parecer isso. Mas eu me manifestei de uma forma com um grupo de pessoas, com uma outra pessoa me manifestei de outra forma. Por que isso? Por causa da resistência em obedecer. Por causa do espírito contrário, que não estava trazendo unidade à equipe. Você me entende? Que é diferente a forma como que eu lido com uma autoridade. E se você já passou por essa experiência, seja na vida profissional, seja com seus filhos em casa, seja em qualquer lugar, você como homem, com a sua esposa, você mulher, como você tem lidado com o seu marido, com essa questão da submissão? Você tem aceitado numa boa as direções que ele tem dado para você, para a família, ou você tem resistido? Quando ele dá as costas, você faz o contrário, quando ele não está vendo, você faz outra coisa. O dicionário de Strong ele diz assim: o significado de submissão, sujeição, colocar-se em sujeição, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém, atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Aqui no dicionário ele também diz a disposição de obedecer, aceita uma situação de subordinação, docilidade, obediência, estado ou sensação de dependência. O quanto nós temos essa disposição
Agora eu achei engraçado. Quando o presidente da República fala uma coisa, os governadores desfazem, os prefeitos desfazem, o fulano desfaz, o Beltrano desfaz. Como assim? Seria a mesma coisa que na igreja, pastor Celso instituísse alguém para cuidar do ministério infantil. E ele chegasse lá e falasse: irmão, você tem carta verde aqui para fazer o que você quiser. Olha, esse ministério está nas suas mãos. Eu sei que você é uma pessoa de Deus e você vai fazer com excelência. Eu sei que você tem o chamado. Quero entregar o ministério infantil nas suas mãos. E essa pessoa vai lá, começa a ministrar, começa a fazer uma benção, uma pessoa respeitada por todo mundo, uma pessoa de honra, uma pessoa íntegra, de respeito, um homem de Deus realmente, interessado nas crianças, nas adolescentes, está ali trabalhando maravilhosamente bem. E um dia, o pastor Celso chega assim: irmão, nós precisamos fazer uma pequena mudança no Ministério Infantil. Está uma benção o seu trabalho, está maravilhoso, está excelente. Só gostaria de fazer uma mudança. Nós, ao invés de fazermos a escolinha com as crianças durante a palavra, nós vamos começar durante o louvor. Nós vamos fazer um culto para as crianças. Então nós vamos agora revezar a equipe de louvor, vai ministrar junto para as crianças. Eles vão chegar e já vão direto ali para a salinha, e eles vão ter o tempo de adoração deles, eles vão ter o tempo, vai ser tudo para eles agora. Vai ser um tempo maravilhoso, eu creio, eu estava orando. Deus me deu essa direção, eu vi muitas crianças adorando a Deus, eu vi que realmente um grande mover. Eu estou sentindo aqui que realmente Deus tem essa direção para o Ministério Infantil. O que é que esse líder de Ministério Infantil deveria fazer? Não, imagina, pastor Celso, você me deu o aval para eu trabalhar da forma que eu quisesse no Ministério Infantil. Quem dá as ordens no Ministério Infantil sou eu, não é você. Então agora eu não concordo com isso. Eu acho que não. Vai sobrecarregar a nossa equipe, agora vai envolver o pessoal do louvor, eu não quero envolver o pessoal do louvor, eu não entendo muito de louvor, deixa eu continuar fazendo assim, está dando certo o que eu estou fazendo, por favor, gostaria que você não interferisse nisso. O que você acha? Você acha que o pastor Celso tem autoridade sobre o Ministério Infantil ou não? Você acha que ele poderia mudar alguma coisa ou não? Se ele é o responsável pela igreja, por mais que ele tenha dado toda a autoridade para o líder do Ministério Infantil atuar no Ministério Infantil da forma que ele desejasse, ele tem a responsabilidade total sobre aquilo, a visão. E quem está ali sujeito, por mais que talvez no momento fosse desconfortável lidar com aquela situação, pudesse colocar talvez até o ponto de vista dele, pastor, tal, mas isso talvez não vai complicar, eu vou ver o pessoal do louvor, não sei se vai ser bom, talvez ele pudesse dar o ponto de vista dele. Se no final das contas o pastor Celso definisse que ia ser feito o louvor lá, essa pessoa tinha que estar com o coração sensível a obedecer, por mais que ela não concordasse. Por quê? A Bíblia diz aqui que a obediência não é só por causa do temor da punição, mas ele diz aqui por uma questão de consciência. É uma questão de saber quem é uma autoridade. É saber que a honra à autoridade é importante. Um filho, se o pai fala para ele assim, filho, eu gostaria que você só namorasse depois dos 18 anos. O que o filho deveria fazer? Por mais que ele não concordasse, por mais que fosse difícil para ele, ele deveria dispor o coração a obedecer. E quando nós fazemos isso, querido, Deus nos honra. Seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja onde for. Nós somos cidadãos dos céus. O que rege a nossa vida não são as leis humanas, são as leis de Deus. Nós vivemos nesse mundo
mas nós seguimos os princípios da palavra. E eu me entristeço quando eu vejo uma geração crescendo, parece que eles têm toda a liberdade de falar e fazer o que querem nas redes sociais. Mas muitos deles estão colhendo o fruto de uma rebeldia disfarçada, de uma voz que eles têm ativa agora, que por detrás disso estão só tendo prejuízo. E eu quero te chamar a atenção sobre algo. Eu quero ler aqui um texto, quando fala a palavra aqui, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus, quando fala sobre isso, estava os fariseus ali, questionando a ele sobre a questão dos impostos, estavam querendo pegar Jesus, na verdade. Jesus falou assim, olha, me dá aqui um denário. De quem é essa imagem que está aqui? Ah, é de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós devemos honra às autoridades, então nós vamos dar à autoridade o que nós devemos. Puxa, mas eu não concordo com os impostos que eu tenho que pagar. Mas a Bíblia diz que nós devemos pagar os nossos tributos, como dê a cada um que é devido. Imposto, imposto, tributo, tributo. Vamos pagar. Depois ele diz, na continuação desse texto, que nós não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses são os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento. Todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Simples assim. Se você fosse esse chefe, se você tivesse responsável por essa empresa, como você gostaria que fossem os seus funcionários? Você gostaria que eles ficassem falando mal de você pelas costas, ficassem postando coisas contrárias ao que você faz, mandando mensagem para todo mundo, divulgando em todos os grupos do WhatsApp da empresa, totalmente contrário ao que você faz? Ou você gostaria que eles caminhassem, vestissem a camisa junto com você? Você, como pai, você gostaria que seus filhos te obedecessem, te honrassem, te respeitassem ou ficassem falando mal de você pelas costas? Ou ficassem te desrespeitando? Você fala A, eles fazem B. Você fala B, eles fazem C. Como você gostaria? Se você, como esposa, pense, coloca no lugar do seu marido, você estaria satisfeito com as suas atitudes? Você, como filho, como você tem tratado seus pais? Quando você for pai, como você gostaria que os seus filhos te tratassem? A Bíblia diz aqui que tudo se resume na lei do amor. Por que eu não vou adulterar? Porque eu amo a minha esposa. Porque eu amo a Deus e eu não quero magoar a Deus e eu não quero magoar a minha esposa. Simples assim. Ah, mas porque alguém te falou que não pode? Porque a sua religião não permite? Por que é que eu não vou matar alguém? Porque eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. Porque eu conheço a Deus, amo a Deus, sabe que é o amor. Que Ele não quer que eu faça isso. É por isso. Eu não quero que ninguém faça isso comigo, não quero que ninguém faça isso com os meus filhos. Eu não vou fazer. Por que eu não vou mentir? Porque falaram para mim que não podia, que era proibido? Não. É porque eu não quero que mintam para mim. Eu não gosto de mentira. Então eu não vou mentir também. Se coloca no lugar das suas autoridades. Avalie o que você tem feito, o que você tem falado. Coloca isso à luz da palavra de Deus e vê se tem sido alinhado com os princípios e valores da palavra. Eu quero te desafiar agora. Porque, sinceramente, gente, eu tenho visto uma geração que parece que perdeu o temor, a honra e o respeito às pessoas mais velhas, às pessoas de autoridade, às pessoas que têm voz, têm sido levantadas por Deus. Eu estou falando isso para você. Não é para defender A, B ou C, mas é para te defender também.
Porque nós vemos que quando nós saímos fora dos princípios e valores da palavra, nós mesmos é que somos prejudicados e entramos debaixo de maldição. Sabe? Esse jovem que eu estava falando para vocês, que foi demitido, na época, tinha 34 anos. Ainda morava com os pais, não se estabelecia em trabalho nenhum. Até onde eu sei, né, há um pouco tempo atrás, aí não estava trabalhando ainda, sabe? Não tem uma namorada, não constituiu um casamento, não tem nada, não foi para frente, não evoluiu em nada. Será que não há alguma coisa errada? Será que não está na hora de parar, reconhecer, ouvir um pouco mais? Gente, nós estamos num tempo propício para voltar o nosso coração a Deus. Talvez você, como eu, tenha passado muito tempo em casa, tem parado, tem tido mais tempo, talvez, para orar, buscar Deus. Eu quero desafiar você, eu quero encerrar só essa mensagem com mais um detalhezinho. Em Mateus capítulo 7, quando a Bíblia fala sobre a casa na rocha, ele fala sobre um ponto que eu estava lendo recentemente, me chamou assim muito a atenção. Eu até fiquei feliz que o pastor ministrou o mesmo assunto na igreja esse final de semana, e mesmo texto, a mesma coisa, parece que nós estávamos estudando juntos assim, o assunto. Eu quero compartilhar com você, porque eu acho que é muito importante isso. A Bíblia diz que sobre a casa, aquela casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia. E eu vou ler 2 versículos só, acredito que a maioria de vocês já conhece o texto, mas eu quero citar aqui só para poder ser mais breve também. Mateus 7, eu vou ler aqui a partir do versículo 24, né? Mas eu quero ler o 25 e o 27. Ele diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então essa é a primeira casa, que fala aqui no versículo 25. A casa na rocha. Depois do versículo 27, ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. E ela caiu. Tem 2 coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção. No versículo 26 ele diz: quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E no 24 ele diz: ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós temos aqui a mesma situação, os 2 casos. Se nós formos avaliar aqui, vamos dizer assim, as tragédias, a chuva forte, a enchente e os ventos fortes. Essas situações climáticas contrárias, fortes, nós podemos chamar talvez os problemas, as tribulações, as dificuldades, as pandemias, são problemas que nós enfrentamos na vida. As 2 casas passaram os mesmos. Os 2 versículos que nós compararmos aqui é a mesma coisa. Isso mostra que a palavra de Deus, ela é poderosa, mas ela não nos tira dos problemas. Jesus disse: no mundo nós tereis aflições. Então, o sol nasce para o justo e para o injusto. Se você é cristão, ama Jesus, confia na palavra de Deus, é cheio de fé no coração, você vai passar por tempestades. Mas se você não acredita em nada, acha que é totalmente bobagem, tudo que ele está falando aqui é loucura, você vai passar por tempestades. Ponto final. Isso não vai mudar. Agora, uma outra coisa aqui que nós vemos em comum. Em ambos os casos, eles ouviram. Então, você e eu podemos ouvir a mesma palavra, os mesmos pregadores, as mesmas pregações no YouTube, ler os mesmos textos bíblicos, ter acesso aos mesmos livros, ouvir as mesmas coisas. Esses 2 grupos ouviram.
Agora a questão aqui, se eu te perguntasse aqui, mas o que é a diferença? Qual que é a diferença então? Um construiu a casa na rocha, em Jesus. Amém. É verdade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para uma palavra que faz a diferença aqui. A palavra prática. Qual é a diferença entre esses dois textos? Aquele que ouve e pratica. E aquele ouve e não pratica. Ou seja, nós podemos estar na igreja muitos anos, frequentar os cultos, ouvir a palavra, ser fiel em todos os vídeos que mandaram para você, você ouviu todos, você foi em todas as reuniões de célula, você participou de célula online, você fez tudo, você vê live de todo mundo no YouTube, no Instagram, você tem conhecimento. A questão não é isso, a questão é a prática. Eu posso saber que eu preciso honrar as autoridades, mas não praticar. Eu posso saber que eu preciso obedecer os meus pais, mas não praticar. Eu posso saber que é importante para mim a palavra de Deus, buscar e amar a palavra de Deus e Jesus, colocar em primeiro lugar na minha vida, mas não praticar. Então, às vezes, nós entramos em crise porque nós estamos na igreja, porque nós estamos ouvindo a palavra, porque nós estamos frequentando a célula, e de repente vem a tempestade e acaba com a gente. E a gente entra em crise e reclama com Deus. Mas Deus estava em todos os cultos. Eu ouvi todas as palavras. Eu fui em todas as células. Como é que pode agora acontecer isso comigo? Porque nós estávamos presentes. Nós ouvimos. Mas não alicerçamos a nossa vida na prática. O evangelho é prático. Não é teoria. Quando Jesus confronta os fariseus, ele confronta, ele inclusive fala isso. Gente, pode ouvir o que eles falam, a pregação deles é maravilhosa. Mas, por favor, não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles tinham a teoria. E muitas vezes nós fazemos isso também. Nós teorizamos muitas coisas, falamos muitas coisas, mas muitas vezes não praticamos aquilo que nós conhecemos. E eu quero desafiar você a se submeter às autoridades instituídas por Deus, porque elas são ministros de Deus nas nossas vidas, para o bem ou para o mal. Eu quero desafiar você a obedecer às autoridades, não por uma questão de preocupação com a punição, mas por causa de uma consciência para com Deus, de saber que se você está resistindo, você não está resistindo a uma pessoa, você está resistindo ao próprio Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus realmente possa fazer essa palavra ser viva no seu coração. Que ela possa ser prática. Se você em algum momento se rebelou, desobedeceu, não tem praticado isso, essa palavra não é para te condenar. É para te alinhar. Então você agora, eu quero que você ore comigo, pedindo perdão a Deus. E que você disponha o seu coração para obedecer. Amém? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse privilégio de estar com meus irmãos, mesmo longe, mas de poder ter a oportunidade de compartilhar algo do Senhor com eles. E eu quero pedir, Senhor, em primeiro lugar, perdão por todas as vezes que eu mesmo me rebelei, desobedeci, não fui fiel 100% àquilo que o Senhor me instruiu, aquilo que outras pessoas que estavam liderando a minha vida, me abençoando, me instruíram. A vida do meu pai, quantas vezes talvez não tenha dado ouvidos a ele, as direções claras que ele me deu, resisti. Por todas as vezes que eu resisti, talvez pessoas que me dirigiram profissionalmente, por todas as vezes que eu falhei, Senhor, nessa atitude de coração, eu que te peço perdão, Pai. Perdão, que o Senhor me dê a consciência realmente da importância da honra, do temor, do respeito às autoridades. Sejam elas, Senhor, cristãs ou não, mas que estão realmente direcionando as nossas vidas. Muitas pessoas talvez devem ter pensado, puxa, mas meu pai é um alcoólatra, como eu vou obedecer meu pai? Nós sabemos que por causa da consciência com o Senhor, nós devemos honra e respeito, independente da condição da pessoa, mas é por uma questão de autoridade.
Nós sabemos, Senhor, que nós estamos dispensados só quando essas pessoas nos mandarem fazer coisas que contrariam os teus princípios. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê essa consciência clara de nós continuarmos, sermos firmes nos princípios, nós não negociarmos a integridade, como José fez diante de Potifar, quando saiu correndo, sabendo que não podia realmente pecar em adultério, cair por causa de uma consciência, um temor com o Senhor. Mas, Senhor, que nós possamos dispor o nosso coração a obedecer quando nós somos contrariados na nossa vontade. Nós queremos pedir essa graça do Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Que Deus te abençoe grandemente e te dê a graça de continuar crescendo, frutificando e prosperando em nome de Jesus. Deus abençoe você, viu?